vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vai ser muito interessante assim e muito produtivo para muitas meninas, que é um vídeo em especial é um vídeo de guia de iniciante. Eu acho muito legal esse tipo de vídeo, até para as meninas que estão começando agora a fazer seus kits de beleza, a comprar maquiagens. Então eu acho que é uma super ajuda, entendeu? Então depois de muitos pedidos, muitos e-mails com dúvidas, muitas mensagens no inbox do Facebook, muitas meninas eu percebi ainda, por mais que tenham muitos vídeos desse gênero, mostrando os pincéis, ensinando para que serve, tem muitas meninas com muitas dúvidas, não sabe qual o melhor pincel para usar para base, quais pincéis você pode encontrar para corretivo. Então eu acho que é um vídeo muito interessante. Então para você que é iniciante, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês para que serve cada pincel, a variedade de pincel que você pode encontrar, assim, exemplo para base, para corretivo. Então é muito legal, e se você quer aprender e saber um pouquinho mais sobre os pincéis, é só assistir no vídeo. Bom, então para começar, vou começar com os pincéis para a face, para a área do rosto, né? Então a gente começa primeiro pela parte do rosto. Tem gente que gosta de começar a maquiagem pelos olhos, depois pelo rosto, né? Mas eu prefiro pelo rosto, então vamos começar pelo rosto. Basicamente, os pincéis para o rosto os pincéis de base, de corretivo, de blush, de pó, de bronzer, de iluminador, que são basicamente naquele estilo de pincéis mais fofinhos, são os pincéis maiores. E é super fácil de você identificar a diferença de pincéis para rosto e para os olhos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que ainda não tem muita prática, para vocês verem a diferença de um pincel para a face e para os olhos. Tá aqui, ó. Esse, por exemplo, é um pincel para pó e esse, por exemplo, é um pincel para esfumar os olhos. Olha a diferença de tamanho. É uma diferença super visível e que acho que todo mundo vai conseguir identificar assim logo de cara. Até na hora de comprar a seção de rosto, você vê que é sempre os pincéis maiores e a de olhos são os pincéis menores. Bom, então para começar, vou começar mostrando para vocês os pincéis de base. Para base aqui eu tenho esses tipos de pincéis, que são os pincéis que eu tenho. Claro que existem outros tipos, mas assim, se você está começando, com certeza um desses pincéis aqui vai dar para você aplicar a sua base, ter um acabamento legal e tudo mais. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, que é o Dual Fiber. Ele é um pincel um pouco mais molinho e assim, ele tem essa camada aqui pretinha, ela é um pouco mais felpuda, ela tem um pouquinho mais de cerdas. E a parte de cima, branquinha, ela é mais ralinha. Por isso que é Dual Fiber. Ele tem duas fibras, uma mais curta e uma mais comprida. Então esse também é muito legal para base, ele dá um acabamento mais leve. É muito bom, eu gosto bastante. Outro que particularmente é o meu preferido assim para aplicar base é esse modelinho Flat Top, que é um modelinho bem consistente, bem durinho, onde ele é um pincel assim abertinho e aqui ele é bem chapado. Então ele é bem legal, ele dá um acabamento de médio a pesado. Eu acho que ele dá um acabamento mais pesado do que o Dual Fiber e eu gosto muito dele. É um excelente pincel para aplicar base, então essa é uma opção. E outra opção que eu conheço, assim, que eu tenho, é esse língua de gato. Eu particularmente não gosto de aplicar muito a base com língua de gato, eu aplico muito corretivo com língua de gato. E também dá pra você fazer um acabamento da base, sim. Ele dá um acabamento mais leve, de leve a médio, mas também é muito bacana se você gosta desse tipo de cobertura de leve a médio. Esse pincel também é bem bacana pra base. Então até legal porque ele também serve para corretivo, mas a gente já fala mais depois. Bom, então agora para corretivo eu tenho algumas opções, que são as opções que eu tenho. Claro também que tem outras opções. Primeiro é o língua de gato, que eu falei também a mesma coisa para base. Ele serve tanto para base quanto para corretivo. Ele é bem legal porque ele pega bem aqui nessa região, sabe? Pega bem certinho. Então ele é bem bom para aplicar corretivo, eu acho que é um dos meus prediletos para aplicar corretivo. E também dá um acabamento bem legal. Eu vou ser sincera que eu não troco os meus dedinhos, né, pra passar corretivo pelo pincel. Eu gosto ainda assim mais de aplicar com o dedo. Mas se você quer profissionalizar, deixar uma coisa mais bacana, até pra não ficar sujando a mão, você precisa fazer uma coisa correndo no caminho, no metrô, no ônibus, então esse pincel de gato também é bacana. Outro pincel que super funciona pra aplicar corretivo é esse aqui, que eu digo que ele é um flat top, só que ele é um flat top chanfradinho. E ele é o mesmo estilo do flat top, ele é bem durinho assim, mas ele tem um leve corte na diagonal, mas é muito leve. E ele também pega bem certinho para aplicar o corretivo, é o mesmo esquema, ele dá uma cobertura mais pesada, também mesmo no corretivo, e eu gosto bastante. Outra opção é esse kabuki cônico, ele também dá para aplicar base, mas eu gosto muito
de aplicar corretivo com ele nas áreas assim, tipo assim, detalhes, sabe? Porque ele pega certinho aqui, sabe, na região. Ele é todo assim, ele é tipo um cone assim na pontinha dele. Ele forma um cone, um triângulo, vamos dizer, vai. E ele tem esse formato assim de triângulo na ponta. Então ele é bem bacana, ele dá pra fazer bastante detalhes e eu gosto bastante. Bom, então agora vamos pra pó. Pra pó é sempre o básico. Você sempre vai ver o maior pincel, tanto da perfumaria, de alguma penteadeira, é o de pó. Então são os maiores pincéis, assim, ó, você pode perceber, são sempre esses bem fofão e grande. Então tem vários modelos. Então ó, você pode ver que a cerda deles são bem assim macias. Esse aqui é o cabuquinho, que é o que eu acho assim que eu mais uso, assim que eu mais gosto. Até por ele ser um pincel bem compacto, ele é bem legal, ele tem um acabamento, dá um acabamento bem legal pro pó. Tem esse aqui também bem gordão assim, também é bem macio. As cerdas deles, a maioria são bem parecidas. O importante é ser um pincel bem grande, porque o pó a gente não quer concentrar ele muito em áreas específicas. A gente concentra o pó, deixa no rosto todo. Então quanto maior o pincel for, menos concentrado vai ficar o produto, certo? Então, são esses modelos para... Agora eu vou mostrar pincel para blush. Os pincéis para blush, eles são bem parecidos com o do pó, só que eles são um pouquinho menores. Eles são maciozinhos, com cerdas macias, só que eles são um pouquinho mais fininhos, um pouquinho menores. Bom, tem esse modelo aqui que ele é um pouco mais durinho, então assim, você tem que tomar cuidado na hora da aplicação. Porque quando ele é mais durinho e mais fechadinho, o produto concentra mais. Então, geralmente quando eu uso ele, eu dou batidinhas assim. Agora esses que são mais macios, assim, já dá mais bacana. Esse aqui eu também uso muito para iluminador. Eu gosto desse tipo de pincel para aplicar iluminador. Tipo, particularmente, assim, esse é o único que eu uso, assim, para iluminador. Eu gosto bastante, até porque eu gosto de deixar o iluminado mais sutil. Então esse aqui também serve para iluminador, mas é basicamente conhecido como pincel de blush. Agora para bronzer e contorno, um tipo de pincel que eu uso muito, é o mesmo esquema que o pincel de blush, ele é um pouco menor que o de pó e também é fofinho. A única diferença é que ele é chanfradinho, ele tem um corte na diagonal, o que permite fazer aquele contorno bem bacana assim. Uma dica legal quando você for fazer o contorno é começar com a parte mais curta e ir para mais comprida. Então você começa passando a mais curta e vai a mais comprida. A mesma coisa do outro lado. Esse aqui eu também uso muito para blush, eu também gosto do acabamento que ele dá para blush, mas ele basicamente é os pincéis de bronzer. Claro que tem outros modelos, mas esses são os que eu uso. Então agora em questão de rosto, já acabou. Esses são os pincéis que você com certeza, conhecendo, você vai conseguir fazer uma pele super bacana. E agora eu vou para um pincel opcional, que ainda faz parte do rosto, que é esses pincéisinhos vassourinha. Parece uma vassoura mesmo, né? Aqueles espanador. Esses pincéis nada mais é para tirar aqueles excessos de produto que cai assim na região abaixo dos olhos. Principalmente quando você faz um olho mais elaborado, um olho preto. É para não ter que ficar limpando a maquiagem, borrar a pele, principalmente se você faz a pele antes. São os pincéisinhos vassourinha, tem vários modelos, grande, pequeno. Então é opcional, acho que assim, eles não são tão necessários em um kit de maquiagem. Bom, então agora vamos para a parte dos olhos. O primeiro pincel que eu vou começar, o primeiro estilo que eu vou começar de pincel, são os pincéis para pigmentar a sombra, para aplicar diretamente a sombra no olho. Que são vários tipos, são esses pincéis assim, mais fininhos e achatadinhos. Tem também esse modelo que é mais fofinho, ó, você pode perceber, e esses modelos mais durinhos, tá vendo? Todos eles servem. E também o famoso de sempre, né, o esponjinha. Eu gosto muito de esponjinha quando eu quero deixar uma sombra bem pigmentada. Mas esses tipos de pincéis, independente do tamanho, todos esses aqui são para depositar a sombra no olho. Então assim, quando você vai depositar, que é o primeiro passo, você aplica com esses aqui. Então os modelos são bem parecidos mesmo, ó, vocês podem perceber, o único que difere é o esponjinha. Bom, então agora eu vou para os pincéis caneta, pincéis lápis, os pincéis mais durinhos, assim, mais fininhos. São esses pincéis mais pontudinhos, tá vendo? E eles são bem durinhos. Esses pincéis servem pra quê? Pra você marcar o côncavo, entendeu? Eu uso muito esses pincéis pra marcar o côncavo. Esse aqui, ele não é um pincel lápis nem caneta, mas ele tem uma consistência bem durinha, ele é um pouco mais larguinho, mas eu uso muito ele pra fazer côncavo. Vocês podem perceber que ele tá até marronzinho. Então esses pincéis aqui são os pincéis que eu uso pra fazer o côncavo. Até mais detalhes, se é pra fazer uma make mais detalhada, eles funcionam bastante. Então eles são esse modelo assim, lápis, caneta, como vocês preferirem. E é bem bacana pra você que gosta de fazer uma maquiagem mais elaborada.
é super importante no kit. Então, um pincel muito importante para um kit é os pincéis de esfumar. Os pincéis de esfumar, eles são os mini pincéis de blush, de pó. Eles são aqueles pincéis pequenos, só que bem fofinhos, sabe? Bem cheinhos, tá vendo? Tá vendo? Diferente, por exemplo, desse aqui, tá vendo? Ele até que é grandinho, largo, mas ele é muito fino, tá vendo? Então essa tem a diferença. Os pincéis de esfumar são muito importantes, principalmente para sombras elaboradas, quando você quer marcar um côncavo, para deixar a maquiagem bem bonita e bem aquele suave, não deixar nada muito marcado. Então, um pincel de esfumar para você que quer, assim, que tá iniciando, quer fazer makes mais elaboradas, mais bonitas, mais trabalhosas, é indispensável. É um pincel que eu uso muito e com certeza, assim, nesse modelinho você sempre vai ver o mais gordinho assim e no formato pequenininho para olhos é o de esfumar. Bom, então agora a gente vai para esses pincéis aqui que são esses chanfrados para os olhos. Os pincéis chanfrados eu gosto muito para fazer detalhe, principalmente quando a gente vai fazer uma make elaborada, é que a gente quer deixar essa lateral aqui um pouco mais marcadinha, assim, um pouco mais endireitada, vamos dizer. Ou até mesmo eles funcionam também esses um pouco mais fofinho para fazer aquele contorno do côncavo, para dar aquela esfumada que quando você passa uma sombra que rente aos cílios inferiores. Então são uns pincéis muito legais, mas não são tão essenciais. Mas também, se você quer fazer um kit completo, assim, bem bacana, eles também dão muita ajuda quando você quer fazer algum detalhe, alguma coisa a mais. Até esse chanfrado também serve muito pra você arrumar a sobrancelha, porque ele tem um formato bem assim, ele não é muito grosso, ele pega o formato quadradinho, dependendo de como você arruma sua sobrancelha, também funciona bastante, tá? Agora, os pincéis que eu vou apresentar pra vocês são os pincéis de delineador, que são esses pincéis assim, que são os pincéis mais fininhos e no formato quadradinho ou chanfradinho que tiver. Eles são bem finos mesmo, porque principalmente esses pincéis aqui é para você usar no delineador em gel. Delineador em gel você tem que usar um pincel auxiliar, então assim, tem vários modelos, tem os menorzinhos, mais fininhos. Isso vai do seu gosto. Quando você quer fazer um delineado mais grosso, você usa um maiorzinho e aí vice-versa. Quando quiser fazer o fininho, usa o mais fininho. Então, esses daqui são os pincéis, então, para delineador. Você pode usar também para fazer algum detalhe aqui no cantinho da lágrima, tudo certinho. São pincéis bem fininhos e que, se você prefere delineador em gel do que aqueles líquidos ou em caneta, é essencial. Não tem como você passar o delineador em gel sem um pincelzinho assim fininho ou chanfradinho, do jeito que você quiser. Não menos importante, são os pincéis para lábios, gente. Ó, eu vou mostrar dois modelos pra vocês, tá? Tem esse modelo aqui que é bem fininho, que também dá pra você fazer o contorno do lábio e tudo mais. E tem esse modelo que vem assim, que principalmente eu gosto muito, porque se você tá com batom na bolsa, e como o batom ele é mais grosso, se você deixar esse pincel solto na sua bolsa, ele vai manchar a sua bolsa. E esse aqui vem com a capinha protetora. Então você tira assim, ele é um tamanho bem compacto, bem bacana, e ele já é um pouco mais larguinho do que esse. Então, esses são os modelos de lábio, eles são os pincéis meio achatadinho e fininho assim, ele é mais esse formato achatadinho, e a cerda deles são bem durinhas também, pra dar aquele acabamento bem, até esse aqui pra você fazer um contorno, esse aqui pra você passar o batom. Então esses são os pincéis para lábios, tá? E tem outros modelos também, isso varia de marca pra marca, do estilo que você escolher, tá bom? Bom, amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo, tá bom? Então, se você já conhece os pincéis, eu espero que respeite muitas meninas que ainda não conhecem, tá bom? Eu tentei fazer esse vídeo pra atender mesmo os pedidos das minhas leitoras iniciantes aí no mundo da maquiagem, tá? Eu acho que é super importante a gente conhecer os pincéis bem antes da gente comprar. Porque não adianta a gente sair que nem uma louca comprando todos os pincéis que a gente vê pela frente, não saber nem pra que usar e nem ser tão importante assim na hora da maquiagem. Claro que cada vez que a gente vai se profissionalizando mais na maquiagem, a gente acha mais um pincel pra comprar. Então são pincéis de fácil acesso, que vocês encontram em qualquer perfumaria aí. É bem bacana, assim, quando você fazer uma make mais elaborada, não tem jeito, a gente precisa ter uns pincéis, assim, que dá uma cobertura mais legal, principalmente pra área dos olhos. Não tem como a gente usar os dedos pra tudo, principalmente pra esfumar, pra aplicar. Então tem detalhes que a gente precisa mesmo de um pincel, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E se vocês têm outras dúvidas aí de outras coisas, de iniciante assim, em relação à maquiagem, tanto quanto a preparação de pele,
a demaquilação da pele. Bom, então me falem o que vocês querem ver, assim, até pra eu saber o que eu posso ajudar vocês, né, em relação à maquiagem e tudo mais. E mostrar, né, o que eu sei, assim, o pouco que eu sei, porque tem muita coisa que eu não sei, mas o que eu puder passar pra vocês, eu com certeza vou ajudar, tá bom? Então, espero que esse vídeo sirva pra muitos de vocês. Então é isso, amores, um super beijo, tá bom? Qualquer dúvida me deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no meu canal também, se você ainda não é inscrito, e quer acompanhar, ainda continuar acompanhando esse guia de iniciantes, que eu pretendo fazer conforme vocês forem pedindo. Então é isso, um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!